E aí tem o argumento filosófico. O argumento filosófico é basicamente um argumento de filosofia da moral, ética filosófica, de que até que ponto é ético e moralmente correto a gente bloquear a liberdade de uma pessoa para que essa pessoa não possa fazer o que ela quer, né? Se a pessoa quer, não, eu quero jogar, eu sei dos riscos, eu quero jogar e ponto final. É um debate bem delicado do ponto de vista moral, mas que a gente tem alguns argumentos para analisar, né? E aí eu vou falando aqui, vocês vão vendo se faz sentido ou não. O primeiro argumento é que a gente tem visto muitas pessoas e várias notícias sobre o quanto de dinheiro é girado nessas bets e nesses cassinos. Estima-se aí o Banco Central, o presidente do Banco Central deu uma declaração falando que é aproximadamente 30 bi por mês, 30 bilhões de reais por mês girado nesse universo das bets. Isso é muita grana, tá, galera? Muito dinheiro mesmo. Assim, é 50 anual, a receita anual, o valor anual que gira dentro do mercado de aposta no Brasil é 50% mais alto anual do que o orçamento inteiro do Ministério da Educação ou do Ministério de Saúde. Então é muito dinheiro, muito dinheiro. O mais triste e que dá um certo grau aqui para o nosso argumento de proibição é que parte desse dinheiro, estima-se que cerca de um terço, na verdade, um quinto, né, considerando mensal, estima-se um sexto de beneficiários do Bolsa Família ou de algum programa do governo. E por que problema? E aqui o debate não é o pobre pode ou não. O debate é que você está utilizando um dinheiro que é proveniente de imposto das outras pessoas tende a trazer o retorno social esperado para aquela tese, né? O espírito do imposto é que a gente pague esse imposto, então você perde a liberdade de você gastar o seu dinheiro conforme você deseja, né? Você entrega esse dinheiro para um leviatã, para um sujeito maior, para um ser supremo, que seria o Estado. O Estado, teoricamente, teria a organização e a capacidade técnica de distribuir, e aqui eu estou falando de um Estado sem corrupção, enfim, né? Teria essa capacidade de distribuir, de alocar esse dinheiro na sociedade, né? Capilarizar esse dinheiro na sociedade, para que você, que deu o dinheiro para o Estado, preste atenção aqui, tá, galera? Porque acho que isso aqui sai um pouco do maniqueísmo que existe no debate do imposto. Imposto é roubo, mas a gente tem que dar imposto para todo mundo. Vamos tentar analisar o espírito da tese, né, para sair um pouco desse debate. Isso acontece. O espírito do imposto para as bets eu, Wesley, trabalho, eu tenho uma receita e eu destino um pedaço da minha receita. Então, à medida que, se eu faturei 10 mil reais por mês e eu pago 2 de imposto, um exemplo, pago ali 20% de imposto, isso significa que com aqueles 2 mil reais que eu paguei de imposto, eu estou me privando de fazer algo com aqueles 2 mil reais para mim e para minha família, comprar um móvel melhor, pagar um plano de saúde, enfim, eu estou me privando de gastar aquilo, comprar um carro melhor, eu me privo de comprar aquilo, dou esse dinheiro para o Estado, para o Leviatã, né, do Thomas Hobbes. Esse Leviatã, ele distribui esse investimento, ele faz o investimento desse dinheiro, de forma que o investimento do dinheiro retorne para mim de alguma maneira para um aumento de bem-estar social, né? A tese do Thomas Hobbes, quando ele surgiu com essa ideia do contrato social, o John Locke também surgiu, e depois o Rousseau também surgiu, embora eles divergiam um pouco do porquê existiu o contrato social. O Thomas Hobbes diria que a sociedade sem Estado é uma sociedade barbárie, e os homens iam matar uns aos outros, e por isso que a gente precisa de um Estado. Aí, Estado, né, um monarca, um ditador, um rei, ou uma república democrática como a nossa, né? Você precisa de um Estado para impedir. Então você abre mão da sua liberdade. Olha que legal a tese. Você abre mão da sua liberdade, né? Você dá para o Estado essa liberdade, e em troca, esse Estado ele te fornece segurança, educação, previsibilidade, saúde, etc. Né, para a gente viver numa relativa harmonia, teoricamente, tá?
Já o Rousseau diria que não, né? O Rousseau diria que, na verdade, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, ele diz que não, que esse negócio do Thomas Hobbes é bobagem, porque na natureza o homem já é bom. John Locke diz que não, que na verdade a gente tem que ter sim o contrato social para garantir três principais coisas: direito à propriedade, direito à vida e direito à liberdade. Então, enfim, tem uma série de debate muito antiga, é bem legal essa literatura, eu sugiro que eventualmente vocês tenham contato, porque é bacana. E a gente distribui. Eu sei que eu estou fazendo algumas digressões aqui, mas é interessante para vocês entenderem e a gente, enfim, falar de uma forma mais profunda um pouco sobre isso, né? Fazer uma análise aqui diferente e depois integrar com a área de comportamento e tal. Acaba sendo uma neurociência mais social, né? Mais antropológica. Então, quando você tem parte, eu me privo de fazer alguma coisa, eu destino esse dinheiro para um ente superior, e esse ente superior distribui isso para outras pessoas, e essas outras pessoas destinam esse dinheiro para bets, para cassino, coisas que sabidamente são nocivas, aí a gente tem talvez um argumento que torne moralmente correto proibir, impedir. Olha que eu sou um cara bastante liberal, tá? Liberal em vários sentidos. Se você quer ter, sei lá, velho, gênero que você quiser, quer casar com uma planta, quer casar com um gato, sei lá, o que você quiser fazer, quer ficar solteiro, não quer ter filho. Eu sou liberal em várias pautas, quer ter religião, não quer ter religião. Para mim, você tem o direito de fazer o que você bem entender, né? Agora, na minha concepção, você não tem o direito de gastar o dinheiro de imposto com cassino online ou com aposta, porque muito provavelmente você não tem capacidade para compreender como aquilo ali é nocivo, entendeu? Então, são poucos os momentos que eu acho que o governo deveria privar a liberdade de um indivíduo. Isso é bem perigoso, né? Quando a gente começa a dar muita liberdade para um Estado, privar as pessoas de liberdade, isso geralmente degenera em problemas, né? A América Latina é repleta de exemplos. Talvez uma das regiões, tirando o Oriente Médio, que mais tenha exemplos disso, né? Como a gente é tipo um sapo, inclusive tem uma newsletter minha sobre isso, acho que é a segunda ou terceira newsletter. É como um sapo numa panela de água quente, né? A gente vai dando liberdade, quando vê já não tem mais nenhuma. Né? Vai dando liberdade para o governo cercear a nossa liberdade. Assim como um sapo numa panela de água quente, que ele não percebe que a temperatura está subindo, quando vê não tem mais força de sair dali, está muito quente. Mas, né, dito tudo isso, né, eu acho que deveríamos proibir. Principalmente para algum... É que é difícil a prática, né? Como é que você vai proibir? É muito difícil fazer isso, né? Do ponto de vista prático. Mas eu acho que isso deveria sim ser... Acho que num cenário como o Brasil, que é um país pobre, muito burro, as pessoas têm um grau de escolaridade muito baixa, incapacidade interpretativa, uma maior propensão a permanecer tempo mais que o normal em rede social, uma idolatria gigantesca de pessoas. Acho que todo o contexto e todo o cenário nos dão aí bons argumentos para proibir tanto a aposta online quanto cassino, especialmente cassino. Eu acho que o cassino online deveria ser a prioridade, porque é provavelmente um pouco mais fácil de proibir do que a aposta online. A aposta online ainda está muito infiltrada, né? Os caras patrocinam tudo que é time de futebol, os caras, enfim, estão muito infiltrados assim na sociedade, talvez por conta de lobby, com o governo seja mais difícil proibir, mas o cassino online deveria ser prioridade. Sem falar que a gente tem bons dados mostrando o prejuízo que isso causa para a saúde mental das pessoas. Talvez a gente nem conheça ainda o real prejuízo, né? Muito provavelmente daqui uns 2 ou 3 anos começaram a sair estudos sobre isso. Mas então, na minha concepção, resumindo a obra, neurocientificamente tem bons argumentos para mostrar que isso gera vício, inclusive é um transtorno, né? Transtorno caracterizado. E um segundo, do ponto de vista filosófico, acho que a gente tem bons argumentos para cercear a liberdade de uma pessoa de fazer o que ela quer, no caso, quando se diz respeito à aposta esportiva, né? Considerando que isso pode aumentar o bem-estar social, pode ser que seja uma boa... Pode ser que a gente tenha bons argumentos aí para justificar como moralmente correto, impedir que o sujeito tenha liberdade de gastar o dinheiro, principalmente imposto, com bets, né, e com cassinos, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Você pode achar, não, o cara tem direito, se ele quiser perder tudo, ele que não sei o que. Bom, aí cada um, é um debate profundo, é um debate difícil.
mas na minha análise, e olha que eu sou bastante liberal, insisto, né? Eu acho que a gente deveria fazer isso. Não acho que... Acho que nem as campanhas educacionais serão suficientes para conseguir fazer com que a galera entenda o problema que é isso, né? E quando você vai ver os índices de autolesão, suicídio, enfim, uma série de outras questões, né, de cunho de saúde mental em pessoas que perdem todo o dinheiro com aposta esportiva, elas são gigantescos, né, cara? Porque a gente vive numa sociedade capitalista na qual dinheiro é importante. Ponto final. Você pode falar, não, dinheiro é importante, cara. É importante para você ter previsibilidade, para você comer, para você ter saúde, para você ter segurança, para você ficar bem, né? Ter as questões ali. E quando você perde dinheiro e você quebra, é difícil, né? Então é verdade que talvez a gente, né, não tenha tantos exemplos aqui, mas quando a gente conversa com os nossos pais, na época do confisco da poupança do Collor, na década de 90, muita gente se matou, né? Porque grandes empresários que não têm acesso a crédito tão fácil, cara, é arma na cabeça, é difícil, entendeu? E agora a gente tem esse cenário para, sei lá, qualquer pessoa, né? Considerando toda o baixa de repertório, enfim, na minha análise, é muito difícil eu falar isso, mas eu acho que o governo deveria cercear a liberdade dessas pessoas e impedi-las de jogar. Infelizmente. O mundo ideal é que não acontecesse isso, mas a gente não tem capacidade de lidar com esse cenário, né?